Fala pessoal, e aí, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma composição clássica e antiga das nossas estradas, os caminhões Romeu e Julieta, conjunto que é antecessor do Rodotrem e Bitrem. Será que ainda vale a pena trabalhar com os Romeu e Julieta? É o que nós vamos descobrir no final desse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Agora sim, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Na nossa história rodoviária, muitas vezes acabamos esbarrando com alguns nomes ou apelidos bem esquisitos. Mas, sendo bem honesto, Romeu e Julieta é talvez o mais estranho de todos. Eu mesmo, quando ouvi esse termo pela primeira vez, fiquei sem fazer a menor ideia do que se tratava. E como imagino que alguns podem também não saber, esse nome vem em referência à clássica peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, onde no final Romeu acaba por se envenenar acreditando que Julieta estava morta, e após Julieta acordar e perceber que Romeu estava morto, se envenena também. A ligação com a carreta existe na ideia de que a Julieta vai junto ao Romeu, onde ele for. E no caso do conjunto, o caminhão é chamado de Romeu e a carreta, que vai sempre atrás do caminhão, é chamada de Julieta. Interessante, né? Você já conhecia essa história? Conta pra gente aí nos comentários. Falando sobre a trajetória dos Romeu e Julieta aqui no Brasil, como muitos já devem saber, é uma composição muito antiga. Embora não se tenha registros da data exata, a estimativa é que eles chegaram no final da década de 40. Isso porque já no início da década de 50 temos essa foto que nos comprova a antiguidade da configuração no nosso transporte. Uma das transportadoras pioneiras com a operação dela foi a transportadora americana. Nessa época, as Julietas eram tracionadas por caminhões importados e pelos conhecidos Fenemê, porém o conjunto era utilizado em geral para o transporte de cargas específicas, como a de combustível, madeira e de cana-de-açúcar. Alguns modelos de Julieta eram importados, outros eram feitas em oficinas e assim por diante. O conjunto inicialmente foi apelidado de Jamanta, posteriormente que virou Romeu e Julieta. Mesmo que a composição fosse muito lucrativa e tivesse capacidade de produzir bastante, acabou não sendo muito aceita nas décadas seguintes por uma série de problemas. A primeira delas era a capacidade de carga limitada imposta pela lei da balança, que permitia apenas 40 toneladas de PPTC, e junto a isso tinha a qualidade das estradas de terra, que eram muito ruins, o que dificultava muito a direção de um veículo tão pesado e, com isso, claro, era muito difícil encontrar motoristas qualificados para trabalhar com o conjunto, pois as manobras, principalmente se fosse de ré, era complicada de se realizar e muitos locais não tinham estrutura para elas. Mas claro, existiam muitas transportadoras que fizeram um esforço absurdo para trabalhar com a composição, sendo uma delas a famosa Rodotigre, que buscou o estímulo do uso do conjunto no Brasil, mostrando a viabilidade dele com a economia de pneus cerca de 30% a mais que nas carretas, e a de combustível. Por isso, montadoras que fabricavam a Julieta na época, como a Iderol, Rodoviária e Massari, muitas vezes nem divulgava ela em seus catálogos de vendas. Isso culminou em uma espécie de estagnação, com compras praticamente nulas. Foi só no início da década de 80, cerca de 40 anos depois do conjunto aparecer no Brasil, que os Romeu e Julieta acabaram ficando maiores em nosso mercado. E um dos principais fatores para isso foi uma modificação na nossa legislação, que aumentou o PBTC de 40 para 45 toneladas. Nesse período também ele começou a ser utilizado em outros setores, como o transporte de encomendas, de grãos e cargas em geral. A variedade de configurações aumentou, não se limitando somente a um caminhão toco ou trucado com uma Julieta 2 eixos, destinando em geral o transporte de combustível, madeira e cana-de-açúcar, como no início. Em 1986,
A guerra lançou uma Julieta para trabalhar com um conjunto que poderia transportar até 41 toneladas de carga líquida, antes transportando cerca de 25 a 27 toneladas de carga. A responsável pelos testes foi a transportadora sobre rodas. Era um Romeo e Julieta de 7 eixos, destinado ao transporte de grãos. Também foram realizados testes com Julietas de 8 eixos nessa época. Nos anos 90, o Romeo e Julieta já estava praticamente consolidado e agora as montadoras, que muitas vezes nem exibiam as Julietas nos catálogos de venda, passaram a utilizá-las com frequência em folders de divulgação. E para respondermos nossa pergunta inicial, se ainda vale a pena trabalhar com o Romeo e Julieta, a resposta seria um sim, mesmo depois de tanto tempo e mesmo podendo ser um pouco menos eficiente do que os conjuntos mais modernos, como o bitrem, ainda é bem produtivo e pode gerar muitos lucros. Mas lembrando, claro, que essa é apenas uma opinião e gostaria muito de saber de você o que você acha dos Romeo e Julieta. Eles ainda valem a pena? Já trabalhou ou trabalha com algum? O que você acha? Conta pra gente aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo.